Soberano Deus e Pai de infinita bondade, a Ti toda honra e toda glória seja dada. Nós louvamos, Senhor, o Teu santo nome por mais uma lição da Escola Sabatina que o Senhor tem apresentado para cada um dos Seus filhos, para que assim a gente possa crescer na graça e na misericórdia do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa nossas falhas, abençoe a todos que veem, que ouvem este canal em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês que veem, que ouvem o canal EJS Arapiraca. Desde já eu venho clamando a vocês que se inscrevam, se não estão inscritos ainda neste canal, que vocês deixem o joinha, que vocês compartilhem com algumas pessoas, 1, 2, 3, quantos vocês queiram, para que haja crescimento, para que a palavra de Deus seja divulgada a mais e mais a mais pessoas. Lição de número 9, a lição dessa semana, ela tem como tema o sinal da aliança. E o sinal da aliança está baseado em Êxodos 31:16, esse é o verso para memorizar. Diz a palavra do Senhor: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Que assim o Senhor Deus nos abençoe, para que a leitura dessa semana seja uma leitura de crescimento, de bênção para cada filho de Deus. O sábado, meus queridos, o sábado é como um prego martelando, que com regularidade constante nos faz voltar cada semana aos fundamentos de tudo o que somos ou podemos ser. Estamos assim sempre ocupados, correndo atrás de nossos afazeres, ganhando e gastando dinheiro, correndo para lá e para cá, indo a todos os lugares, mas então chega o sábado. Chega o sábado de descanso, que nos conduz novamente ao nosso fundamento, o ponto de partida de tudo, pois o que tem significado para nós existe unicamente porque Deus o criou e nós também. Com incessante regularidade e sem exceções, o sábado surge silenciosamente ali no horizonte, e em cada fresta e fissura, de nossas vidas, Ele nos lembra que tudo pertence ao Criador, aquele que nos colocou aqui, o Deus que no princípio criou os céus e a terra, um ato que continua sendo fundamental de toda a fé cristã, um ato de fundamento de toda a fé cristã, e do qual o sábado é o sinal irrefutável e insubstituível. Por isso, o tema da semana, o sinal da aliança. O que seria o sinal da aliança? Essa semana descobriremos, examinaremos esse sinal no contexto da aliança do Sinai. Vamos fazer um pequeno resumo do que será a lição dessa semana. Qual é a origem do sábado? Você sabe onde começou o sábado? Qual é a sua origem? Quais as evidências provam que o sábado existia antes dos sinais? Será que existe alguma evidência que prova que o sábado existia antes do Monte Sinai, onde foi dado os 10 mandamentos? O que torna o sábado um sinal da aliança tão apropriado? Você sabe? Se você sabe, comente e compartilhe no canal EJS Arapiraca e as lições semanais da Escola Sabatina. Essa foi a parte de sábado, o sinal da aliança. Chegamos agora à parte de domingo, e aqui é que está bom. A parte de domingo tem como tema origens. Muitas vezes ouvimos a expressão o antigo sábado judaico. No entendimento, no entanto, as escrituras deixam claro que o sábado existe muito antes do povo judeu. Sua origem está na semana da criação, no Gênesis. Leia a sua Bíblia, abra ela em Gênesis capítulo 2,
versículos 2 e 3, e também o capítulo 20 de Êxodo, no versículo 11. Quando claramente o sábado foi estabelecido, então assinale a alternativa correta. A letra A, o Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos ao judeu, ou será que foi na semana da criação que surgiu o sábado? O que é que vocês acham? Embora Gênesis 2 e 3 não identifique o sétimo dia como o sábado, essa identificação aparece pela primeira vez em Êxodo 16, versículos 26 e 29. O sábado, é claramente indicado no verso: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2, 2 e 3. Mas é certo que o autor pretendia afirmar que Deus abençoou e santificou o sétimo dia, o dia de sábado, diz a palavra do Senhor. Evidentemente, Gênesis 2, 2 e 3 ensina a origem e da instituição divina do sábado como o dia da bênção, dia de bênção para toda a humanidade. Vamos ler Marcos 2, 27. Jesus declarou que o sábado foi feito por causa do homem, o que sugere toda a humanidade, em oposição apenas aos judeus. Porque o próprio Deus descansou no sétimo dia. Ele precisava disso? Que outro propósito se deu nesse descanso? O seu descanso poderia ter servido para quê? Embora alguns comentaristas tenham sugerido que Deus precisasse de descanso físico após a criação, o propósito de seu descanso foi dar um exemplo. O ser humano também deve trabalhar 6 dias e descansar no sétimo. O sétimo dia. O teólogo Karl Barth sugeriu que o descanso de Deus no final da criação fizesse parte da aliança da graça, na qual a humanidade foi convidada a descansar com ele, para participar do descanso de Deus. Após a criação, o ser humano foi chamado ao descanso na comunhão com o Criador. O sábado é o ponto alto da semana na vida com Cristo. Como a guarda do sábado tem benefícios relacionados com Deus, com o Senhor, com o Criador? Respondam no canal EJS Arapiraca, por gentileza, se esse canal está tendo alguma relevância na tua vida. Inscreva-se, compartilhe, comente, deixe sempre o seu like para ajudar cada dia na pregação do Evangelho. Segunda-feira, o sábado antes do Sinai. Ele respondeu: Isso é o que diz o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem hoje. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guarde para amanhã, para o dia seguinte. Êxodo 16, versículo 23. Examine Êxodo 16, a história do maná, concedido a Israel no deserto, antes do Sinai. Observe que esse relato revela apenas uma porção regular do maná, de maná. Poderia ser assim usado cada dia, mas no sexto dia as pessoas teriam que usar uma porção diferente. Observe que o relato revela apenas uma porção regular de maná podia ser usado a cada dia. Mas no sexto dia, uma porção dobrada deveria ser escolhida. O maná não era dado no sábado. A porção extra necessária para o sábado era guardada, sem estragar,
do 6º dia para o 7º dia, enquanto o maná não se conservava nos outros dias. Só o mistério de Deus mesmo, né? O que essas histórias revelam sobre a santidade do sábado antes da promulgação da lei do Sinai? Êxodo 16, 23 a 28. Na verdade, o fato de que o sábado era considerado o 7º dia, a declaração de que o Senhor havia dado o sábado aos israelitas e registro de que o povo, por origem de Deus, ou por ordem de Deus, havia descansado no 7º dia, de tudo o que tinha feito, apontava inequivocamente para a instituição original do sábado da criação. Há muito mais sobre o sábado em Êxodo 16 do que se vê pela primeira vista. Esses textos nos ensinam qual é o dia da preparação para o sábado, qual o dia da semana é o sábado, de onde veio o sábado, que tipo de dia deveria ser observado. Seria o sábado um dia de jejum? O sábado como prova de Deus em lealdade ao povo? Essa foi a parte de segunda-feira. Chegou a terça-feira e é o tema de terça-feira, sinal da aliança, é o tema da semana geral. Os filhos de Israel, diz a palavra do Senhor, guardarão o sábado, e celebrando-o por aliança perpétua, de geração em geração. Esse é o texto para memorizar. Entre mim e os filhos de Israel, como um sinal, para sempre. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou de tudo quanto tinha feito. E tomou alento, diz a palavra. Êxodo 31, você vai ler do versículo 16 a 17. O sábado, diz a palavra de Deus, ele foi designado com um sinal. Foi designado como um sinal em 4 ocasiões nas Escrituras Sagradas. Êxodos 31, 13 e 17. Ezequiel 20, versículo 12 e versículo 20. Um sábado não é um símbolo no sentido de algo que simboliza, representa ou lembra naturalmente outra coisa qualquer, em virtude das duas compartilharem qualidades semelhantes. Por exemplo, o símbolo de um punho geralmente denota poder ou força, não é verdade? Na Bíblia, o sábado é um sinal que funciona como uma marca, objeto ou condição exterior cuja intenção é transmitir uma mensagem especial. Nada no próprio sinal o ligava particularmente à aliança. O sábado era um sinal da aliança entre Deus e o povo, de geração em geração. Êxodo 31, 13. Apenas porque Deus disse que era. Então, se Deus falou, está falado. Porque o Senhor usou o sábado como sinal da aliança. Pergunta para serem respondidas no canal EJS Arapiraca. Por que foi que Deus usou o sábado como sinal? Porque o sábado é um símbolo tão apropriado do relacionamento salvífico de Deus. Considerando então que o aspecto crucial da aliança é o que somos salvos pela graça e que as obras não nos salvam, por que então o sábado é um símbolo tão adequado desse relacionamento? Leia Gênesis 2, 3 e Hebreus 4, de 1 a 4. O que impressiona no conceito do sábado como sinal da aliança, da graça, é que por séculos os judeus entenderam esse dia como um sinal da redenção messiânica. Eles viviam no sábado e preservavam uma prévia da salvação do Messias, no Messias.
visto que entendemos assim que a redenção vem somente da graça de Deus, a qual a aliança é feita da graça e da relação entre o sábado, a redenção e a aliança se torna clara. Deuteronômio 5, 13 e 15. Portanto, ao contrário da opinião comum, o sábado é um sinal da graça salvífica de Deus, não é um sinal de salvação pelas obras. Para você, o que significa descansar no sábado? Como você descansa no sábado? O que você faz de diferente nesse dia para torná-lo um sinal? Observe sua vida e seus amigos que conhecem, os seus conhecidos, e percebam que o sábado é realmente um dia especial para vocês. Isso é verdade? Se for, deixem seus comentários no canal EJS, compartilhem essa mensagem, inscrevam-se se vocês ainda não são inscritos. Essa foi a parte de terça-feira. Chegou agora a quarta-feira com o tema Sinal da Salvação. Na parte de quarta-feira, vem falando o seguinte: certamente vocês guardarão meus sábados, pois ele é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Onde está escrito isso? Abram suas Bíblias no livro de Êxodos 31, versículo 13. Leia também o versículo 12 a 17. Êxodos 31, de 12 a 17, é um texto excepcionalmente rico a respeito do sábado. Ele vem trazendo algo importante para mim e vem logo após a orientação do Senhor para a construção do santuário e o estabelecimento de seus rituais. Êxodos 25, do 1 a 31. Êxodos 25, 1 e 31, 11. O estabelecimento de seus rituais ali no santuário. Porém, o conceito do sábado como um sinal visível, exterior e interno entre Deus e o seu povo é expresso dessa maneira pela primeira vez. O texto contém alguns conceitos impressionantes que marcam nosso estudo. Duas novas ideias são reunidas aqui nesse texto. Primeira, o sábado como sinal de conhecimento. Segundo, o sábado como um sinal de santificação. Considere o aspecto do sinal relacionado, do sinal relacionado ao conhecimento. A compreensão hebraica de conhecimento também inclui aspectos intelectuais, relacionais e emocionais. Conhecer não significa simplesmente saber um fato, especialmente quando uma pessoa estivesse envolvida. Conhecer também significa ter um relacionamento significativo com a pessoa conhecida. Assim, conhecer o Senhor significava estar no relacionamento certo com Ele. Servi-lo, afinal. 1 Crônica 28, 9. Temê-lo ou temer a Deus, Isaías 11, 2. Crer em Deus, Isaías 43, 10. Confiar nele, buscá-lo, Salmos 9, verso 10. Invocar o seu nome, Jeremias 10, 25. O sábado também, diz a palavra do Senhor, que o sábado também é um sinal de santificação. Significa que o Senhor Deus santificou o seu povo. Compare com Levítico 20, versículo 8 e Deuteronômio 7, versículo 6. A salvação e redenção, tanto justiça como justificação, quanto a santificação, são obras dele. Eu sou o Senhor que os santifica, disse Deus. Levíticos capítulo 20, versículo 8. Portanto, o sábado é um sinal que dá conhecimento de Deus como santificador, todo ao mundo como sinal do Criador.
O sábado é também o sinal de Deus como nosso santificador. Qual é a função da guarda do sábado no processo de santificação? Como o Senhor usa nossas experiências de guardar o sábado para nos santificar? Comentem, compartilhem, deixem seu like e, se não é inscrito, inscrevam-se no canal EJS Arapiraca e lições semanais da Bíblia. Chegou a parte de quinta-feira, lembrando do sábado. Esse é o tema, lembrando do sábado. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Êxodos capítulo 20, versículo 8. O sábado, meus queridos, foi e é um sinal para que o homem se lembre. O uso da palavra lembra pode servir para várias funções. Em primeiro lugar, lembrar-se de algo envolve olhar para trás, pensar no passado. Nesse caso, o sábado nos indica a criação feita por Deus, que culminou com a instituição da criação do sábado como um dia semanal de descanso e comunhão especial com o Senhor. As ordens para que nos lembrassem também têm implicação para o presente. Não devemos assim apenas nos lembrar do sábado. Êxodos 20, versículo 8. Devemos observá-lo e guardá-lo. Veja Deuteronômios, capítulo 5, versículo 12. Portanto, o sábado tem implicações importantes para hoje. O sábado é especial para cada um de nós hoje. E por fim, a lembrança do sábado também nos indica o futuro. As pessoas que se lembram de guardar o sábado têm um futuro promissor, rico e significativo. Com o Senhor do sábado, essa pessoa permanece na relação da aliança, pois permanece no Criador. Novamente, quando entendemos que a aliança é um relacionamento entre Deus e a humanidade, o sábado, que fortalece esse relacionamento, ganha destaque específico. De fato, ao lembrar-se da criação e de seu Criador, o povo de Deus também se lembra dos graciosos atos de salvação de Deus, Deuteronômio 5,14, em um símbolo da salvação, que o sábado é visto nesse contexto como um sinal de libertação do Egito, um símbolo da salvação suprema encontrada em Deus. A criação e a recriação estão ali interligadas. A primeira torna possível a última. O sábado é um sinal que santifica o seu povo, que comunica que Deus é o Criador do mundo e o Criador da nossa salvação. Santificação ou santificando o seu santo sábado, devemos assim mostrar que o Senhor, nosso Deus, é Deus da criação e recriação. Santificando o seu santo sábado, então, devemos mostrar que somos seu povo. Sua palavra declara que o sábado é um sinal distintivo do povo que observa os mandamentos. Os que observam a lei de Deus serão como um exemplo para as outras nações. Isso está escrito ali em Mensagens Escolhida. Observe novamente essa declaração de Ellen White. Porque o sábado nos distingue como o povo que observa os mandamentos, mais do que talvez qualquer um dos outros povos. Essa foi a parte de quinta-feira. Estamos chegando a mais um final da lição de número 9. Chegou a sexta-feira apenas com estudo adicional. Estudo adicionado à leitura que já fizemos
durante toda a semana. E os livros que temos para ler na sexta-feira é texto de Ellen White, Comentários Bíblicos, Adventista do Sétimo Dia, a observância do sábado. Também o livro Patriarcas e Profetas, do Mar Vermelho ao Sinai. Os 10 mandamentos, meus queridos, definem de maneira abrangente e fundamental as relações entre Deus e o ser humano, e também entre o ser humano e seus semelhantes. No Decálogo, o mandamento do sábado é central. Ele identifica o Senhor do sábado de modo especial e indica sua esfera de autorização, de autoridade e propriedade. Observe 2 aspectos. Primeiro, a identidade da divindade de Yahvé, o Senhor, que é o Criador, Êxodo 20, versículo 31, e que, portanto, ocupa lugar singular. Segundo, a esfera de sua propriedade e autoridade, os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Êxodos capítulo 20, versículo 11. Compare então com Êxodos 31, 17. Nestes 2 aspectos, o mandamento do sábado tem as características típicas dos selos de documentos de tratados internacionais do Antigo Oriente Próximo. Esses selos geralmente estão no centro dos documentos de tratados e contêm, primeiro, a identidade da divindade, geralmente um deus pagão. Segundo, a esfera de propriedade e autoridade, geralmente uma área geográfica ilimitada ou limitada. A santificação do Espírito Santo, do Espírito, assinala a diferença entre os que têm o selo de Deus e os que guardam um dia de repouso espúrio. Quando vier a prova, será mostrado então claramente o que é a marca da besta. A marca da besta é a observância do domingo. Deus então distinguiu o 7º dia como seu dia de repouso. Citações de Ellen White. E aqui chegamos mais um final da lição de número 9. Que Deus assim nos abençoe. Inscrevam-se, comentem e compartilhem no canal EJS Arapiraca.